Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live nessa terça-feira, aqui no projeto Qual o Tema. Hoje estaremos recebendo a Amanda, que fala sobre história pública e redes sociais, a difusão do ensino da história e o diálogo com o grande público através do Instagram. Deixa eu receber nossa convidada. Bem-vindo, Rafael. Amanda já está aqui. Fazer o contato. A gente essa live essa terça-feira. Olá, Amanda. Oi. Boa noite. Tudo bem? Você me escuta bem? Uhum. Aqui dá pra ouvir também? Dá para te ouvir também. Primeiramente, Amanda, queria te agradecer, né, ter topado participar aqui do projeto, fazendo parte dele. Obrigada, eu que agradeço o convite. E achei seu tema incrível, né, porque fala um pouco também do que é aqui o projeto. Eu lendo, eu falei, caramba, me identifiquei bastante. Exatamente. Amanda, eu vou te pedir para se apresentar, falar um pouquinho de você, para que as pessoas possam te conhecer melhor. Tá, o meu nome é Amanda Maia, eu tenho 21, eu sou professora de História e agora eu tô me preparando para o mestrado, né? E então, sobre a página, eu criei ela mais para estudar e aí achei que era uma motivação postar os meus resumos e ver pessoas interagindo, enfim. E aí, por um tempo, ela ficou meio de lado, né, a página, porque a faculdade consome a gente não consegue dar conta dos dois ao mesmo tempo. E aí, com a pandemia, eu tive mais tempo para cuidar da página. E aí, em alguma aula da graduação, eu descobri a história pública. E aí, eu pensei, bah, é isso que eu posso fazer. Porque eu pensava muito, no Instagram como uma ferramenta de trabalho. Mas como eu era professora, eu pensava como que eu poderia juntar essas coisas, né? A gente fica Sim. meio assim porque a gente vê blogueiros, enfim, YouTubers, e aí teve aquela questão, acho que foi no ano passado, que foi o Castanhari lá, que fez um Uhum. vídeo sobre o fascismo e repercutiu muito. E muitos historiadores viram que tinha bastante erro, né? Ele fez uma série de generalizações, ele impulsionou um pouco do negacionismo em alguns vídeos dele, e aí logo Sim. menos ele tava na Netflix. E daí a gente se sentiu meio, né, prejudicado. E aí eu encontrei a história pública e comecei a estudar sobre isso, que ela fala justamente sobre como que o historiador pode fazer para sair do meio acadêmico e conseguir falar com o grande público. E aí eu percebi que a gente não tem, assim, muito popularmente, né, páginas com credibilidade, por exemplo. Uhum. Tu vê aquele quebrando o tabu, por exemplo, tu não sabe quem é o responsável, tu não sabe se é um profissional da história que tá falando sobre escravidão, essas coisas, sabe? Eu acho isso um pouco preocupante. Sim. Então, comecei a pesquisar justamente por me preocupar. Aonde estão os historiadores nessas coisas, né? Sim. É, isso é verdade, né? Porque tem algo preocupante, né? Porque quando começa a se falar muito, a gente não sabe, igual o Castanhar na época falando sobre e frisando em algumas coisas, né? A gente fica meio perdido, porque às vezes as pessoas acreditam e não é bem assim, né? E isso é um modo de trazer essa realidade em si. Amanda, por que você escolheu história então? Falando um pouquinho também agora, pegando aí a parte onde você entrou para a história, o que, que te levou a fazer história? Bah, e pior é que eu sempre gostei muito, né? Eu gostava muito de política, eu gostava muito de estudar. E eu cheguei no final do ensino médio pensando, meu Deus, eu sei estudar e eu não sei fazer outra coisa. Aí eu tive um papo muito legal, assim, com professores meus que me impulsionaram, tipo, se tu gosta de... Eu gostava muito de dar aula para os meus colegas também, fazia isso. Entre nós, assim, né? Uhum. E
chegou ali no final do meu ensino médio, eu me inscrevi para sociologia. Eu comecei fazendo sociologia. E aí, quando eu vi assim, tá, eu preciso pensar em algo que eu possa exercer muitos anos e que eu sei que eu vou gostar. Não gostaria de fazer alguma coisa por comodismo, enfim, né, e me Uhum. arrepender. E aí, em algum momento ali, meu coração gritou: troca de curso, vai pra história que tu não vai se arrepender. E aí eu fui e realmente não me arrependi de ter feito. Até hoje, assim, eu sinto que era pra ser isso mesmo. Sim, a escolha certa. Eu vou só ler o comentário do Rafael aqui logo no início, que ele diz assim: pior, história virou modinha, né? Principalmente a partir de não historiadores como Peninha e Laurentino Gomes, né? Uhum. Verdade. Uma das coisas que aconteceu muito, eu gosto muito de rede social, né? Eu tô sempre ativa em tudo, Uhum. tô muito viciada. E no dia dos vídeos do Castanhari, umas pessoas que eu sigo, enfim, no Twitter e afins, elas questionaram por que que os historiadores não gostavam do Castanhari, sendo que ele fazia uma história legal. Que não era uma história chata, que não era uma história longa. E quem disse que, tipo, o historiador não sabe fazer isso, sabe? Em algum momento ficou muito popular de que a história boa é a história de 600 páginas, é o professor de barbudo lá de 60 anos falando muitas coisas. Eu conheço, eu tive e eu pretendo ser sempre uma professora com didática, com aproximação, né, com o aluno. Uhum. E isso não quer dizer que eu tenha que falar academicamente o tempo inteiro, sabe? Eu acho que às vezes tu te aproximar do jovem falando um linguajar mais aproximado pode criar um vínculo e ele vai te entender melhor, né? Eu acho que o Sim. Castanhari foi muito feliz nisso. Felizmente, ele Uhum. conseguiu aproximar as pessoas por falar de um jeito que elas conseguem entender. E aí, Sim. nesse momento, esse debate dele entrou na academia. Ele chegou na minha faculdade, nos meus professores, tipo, o que que a gente está fazendo que os nossos livros, as nossas pesquisas não estão chegando nas pessoas, né? E eu acho que era esse o problema, a falta de comunicação com as pessoas que não estão na história. Elas não conseguem Uhum. entender muitas vezes o que a gente está falando. Isso é um problema. Sim. 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 Isso mesmo. Essa problemática, né? E trazer para a linguagem, eu acho que é isso, né? Que a pessoa vê que, calma aí, né? Dá para entender de outra forma, então tá mais fácil de entendimento. Isso é muito bom. Acho isso muito legal também para fazer isso na sala de aula, nessa troca, trazendo para a linguagem do aluno, porque às vezes fica muito mais fácil o entendimento. Às vezes, se a gente usar aquela palavra totalmente rebuscada que a gente usa na academia, não vai, ele não vai entender mesmo, né? Amanda, dando prosseguimento, né? Então, fala um pouco sobre o teu tema, né? Por que você escolheu esse tema em si? Já deu uma palhinha no começo, mas aí pode ficar à vontade também para falar sobre a sua pesquisa para a gente, tá bem? Então, a minha pesquisa, na verdade, eu queria muito me especializar em alguma coisa e eu estava muito perdida ali pelo meio da minha graduação. E aí chegou num momento em que eu estava fazendo meus estágios da faculdade, né? Eu falei isso até num podcast que eu gravei no mês passado, que em alguns dos meus estágios eu cheguei numa aula de EJA, que era quinta-feira da noite, e o professor de história daqueles alunos pediu para eles fazerem um trabalho que envolvia uma pesquisa na internet. E nessa pesquisa eles tinham que achar um site que falasse alguma coisa a ver com a pergunta que o professor fez. E Uhum. aquele site ali eles tinham que botar como referência, tipo, eu achei da Wikipedia, por exemplo. E aí eu vi assim naqueles alunos muita dificuldade de achar um site para responder as coisas. O que a gente conhece, que é clichê, Brasil Escola, Uhum. toda a matéria, essas coisas, sabe? Sim. E ali eu vi que, tipo, muitas coisas que eles estavam respondendo não eram de historiadores. Mas era uma pergunta de história, sabe? E Sim. aí naquele dia, assim, eu tive um estalo, tipo, meu Deus, tá?
as coisas de história não estão chegando nos alunos, nas pessoas, sabe? E eu me senti responsável por isso. Tipo, acho que todos nós, historiadores, somos responsáveis por isso. Alguma, alguma parte do nosso trabalho se perdeu, que a gente acaba se comunicando de professor para professor, de historiador para historiador. E nisso, as pessoas que não são da faculdade, que não são da academia, não acessam o nosso conteúdo, elas não chegam no nosso Uhum. conhecimento. E como é que ele vai Sim, crescer, né? Como que a gente vai multiplicar se a gente não tá proliferando esse conhecimento? A gente tá guardando entre uns e outros ali. Aí, sim. com isso, no ano passado, eu apresentei o EFIS, que é o Encontro de Pesquisas Históricas. E aí eu fiz esse projeto do Instagram e falei que o meu Instagram ele era um projeto de história pública porque eu estava comunicando com pessoas que não são da minha área as coisas da minha área. Nisso, eu Uhum. tive muito contato com pessoas do Rio de Janeiro, que é uma coisa que eu não imaginei. Consegui falar sobre Revolução Farroupilha com meninas que não são da história tipo, não são do Rio Grande do Sul. E isso pra mim valeu a pena já nessa parte, assim. Tipo, eu senti que chegou lá alguma coisa que eu fiz. E aí chegou no momento ali que eu apresentei o EFIS e eu tive que falar sobre os dados do Instagram. Acho que eu te mandei nessa parte, chegou a ver. Uhum. E nesses dados do Instagram, ele mostra qual é a faixa etária de pessoas que tu tá atingindo pelo Instagram, qual é a localidade delas e qual é o tipo de conteúdo que elas mais se interessam. E eu mirei no adolescente e, na verdade, o meu maior público são adultos acima de 30 anos. Não imaginava isso também. E aí eu comecei a moldar a minha página mais a favor do que as pessoas estão procurando, né? Sim. Porque de início eu pensava que talvez a informação não chegasse nos adolescentes e aí eles crescessem, se tornassem adultos desinformados, enfim. Mas agora, com mais de 6 meses de pesquisa, eu vejo que, na verdade, alguns adultos não procuram a informação. Então, quando a gente está aqui no Instagram, tem muitos adultos que ficam chocados, tipo, nossa, a Maria Quitéria foi uma pessoa muito importante, eu não sabia. E ele já é formado, ele tem uma graduação e ele não sabia disso. Eu acho que essas pequenas coisas que a gente acessa para as pessoas já muda tudo, assim, já é muito importante. Então, o projeto é mais sobre isso, sabe? Conseguir trazer para as pessoas as coisas que a história faz de grandiosas, mas que às vezes só o historiador sabe. Sim. Às vezes só a gente sabe algumas coisas que todo mundo devia saber. Uhum. E às vezes esse conteúdo, né, fica preso, né? Às vezes a gente compartilha, igual você criou a página e tal, ou às vezes esse conteúdo que a gente às vezes pesquisa algo que nos interessa, uma temática, e fica preso na universidade, né? Nunca mais a gente toca naquele assunto. E talvez aquilo seria de interesse de alguém, ou interesse mesmo na hora, né, dessa curiosidade, né, de chegar nas pessoas, de caramba, fica, despertar, né, esse entusiasmo. Não sabia que esse personagem tinha todo esse poder ou essa função, né, que aconteceu tal coisa, né, porque ainda desperta, né, o imaginário das pessoas, porque ainda tem aquela coisa muito antiga que fica só aquela da velha história mesmo, né, daquele modelo que passou tão rápido para eles que às vezes alguma coisa está muito perto da gente e a gente não percebe e fica meio falho, né, nessa área. Mas é interessantíssimo, né, essa questão de compartilhar o conteúdo, compartilhar essa história. É, e assim, o que mais me encantou na história pública é que eu não sou uma pessoa muito acadêmica numa questão verbal, assim. E na minha Uhum. graduação isso chegou a me prejudicar, né? Tipo, tua fala é muito boa, mas ela não tá preparada para o ambiente acadêmico. Sim. E com o tempo, eu acho que conversando com alguns professores meus, a gente chegou na conclusão de que isso foi um preconceito que a gente construiu. Que se a pessoa não fala
academicamente, os termos ali, ela não tá apta para apresentar um congresso nacional e às vezes ela tá. Uhum. Então a história pública ela abre esses caminhos pra gente, pra mim Sim. também, né, inclusive. E eu consegui através desse projeto falar as coisas que eu queria, do jeito que eu queria e conseguir transmitir a mensagem do jeito certo, sabe? Às vezes a Uhum. gente acaba falando tão enfeitado que a gente não chega no ponto que a gente queria ter chego. E aí a gente Sim. trabalha com tempo nos congressos, a gente trabalha com, às vezes, 10 minutos para apresentar. E tu tem que ficar 5 falando da tua problemática. Porque, enfim, né, são normas. E acho que essas normas, elas poderiam ser mais flexíveis, sabe? A gente poderia trabalhar com a história ao nosso favor e o acadêmico também, em vez de pôr um como a maior dificuldade do outro. Nesse processo de apresentar o EFIS, eu falei exatamente como eu tô falando contigo, assim, Uhum. e tinha outros mestres, tinha doutores, enfim, e o pessoal gostou do trabalho justamente porque acho que aproximou com o Instagram, sabe? Sim. Eu sou uma pessoa que fala como alguém do Instagram falaria, e eu sou historiadora tanto quanto, sei lá, o, sei lá, algum aí do blogueiro. Mas por algum motivo a gente não é levado a sério às vezes. Isso é muito injusto, é muito errado. Sim. Sim. Tem muito isso ainda, né? Como você disse, né? Essa coisa de não aceitar, né? Tudo tem que ser no termo acadêmico e tal. Aqui também o projeto, quando surgiu, falando um pouquinho, que dá para pegar o gancho, surgiu no meio da pandemia, eu tava falando, caramba, fiquei fora da sala de aula, falei, queria fazer algo, né? Já para trazer, mas algo que até vi algumas lives de outros colegas falando sobre mestrado, doutorado, essas coisas. Falei, cara, podia trazer, né? Eu tinha essa ideia de trazer as pesquisas, porque eu acho que tem isso, né? Às vezes fica presa dentro da academia, com a linguagem acadêmica, sem chegar ao público, e às vezes são temas interessantíssimos que a gente mesmo, acadêmicos, não conhecemos, né? Que passa pela academia, e também o grande público não conhece, né? Que pode ser tema que vai despertar mais interesse ainda, talvez naquela pessoa de procurar algo assim. E falei, cara, essa é a ideia, a fazer um projeto onde, né, os temas possam ser abertos e as pessoas possam estar mais próximas numa linguagem mesmo, assim, mais informal, né, de um bate-papo, uma conversa, onde você pode falar sobre o seu projeto. E é interessantíssimo, porque no decorrer da sua pesquisa eu estava lendo e falei, caramba, é isso, né? Essa era a ideia também daqui, de fazer todo esse caminho, tentando chegar mais próximo das pessoas, ainda mais das pessoas que não passam pela academia, né? Para ter esse interesse pela história e talvez despertar e terminar com essa falácia, às vezes, que é a história desvalorizada, né? E ultimamente tem sido mais valorizada, mas resgatar também e trazer as informações corretas, né, para as pessoas. Pois é, assim, eu percebo que muito da história que realmente é atraente não chega na pessoa que tá para prestar um vestibular, enfim. Eu acho que acaba tendo muito que tu ir atrás para saber o que realmente faz o historiador, porque muito dessa profissão não é propagada assim do jeito certo, né? Por exemplo, as questões de patrimônio, a arqueologia, isso tudo é função. E isso a gente acaba não vendo assim, né, na televisão, a gente não vê, não tem um blogueiro arqueólogo aí para divulgar a nossa função, a gente tem que ir atrás dela. E aí eu acho que o maior problema é isso. A nossa profissão ficou nos livros, parece, sabe? E é muito mais que isso, ela pode ser muitas outras coisas. A história pública, ela é recente aqui, mas ela tá vindo muito rápido. A gente já tem pelo menos uns 3 no Brasil programas de pós-graduação que são história pública. E Uhum. é justamente sobre isso. Tu ter um objeto de história pública e mostrar na tua dissertação, na tua tese, como ele atingiu as pessoas,
como ele chegou em pessoas de diferentes etnias, diferentes grupos, enfim. Porque, assim, a história pública, ela não é o historiador falando para o público, ela também é o historiador falando com o público. Às vezes, o público falando para o historiador também, sabe? A gente, às vezes, é só o mediador. Sim, A gente botar uma pessoa indígena para falar sobre alguma coisa do dia a dia dela é uma produção histórica também. Pô, é uma fonte sim. viva falando, sabe? E a gente não vê isso acontecer. A gente vê o historiador Uhum, escrevendo a história do indígena, sobre a sua perspectiva e sobre a sua conclusão. Então sim, a história pública abre isso, sabe? Muitas vezes tu não é o profissional que faz a história, tu é o intermédio entre o acontecimento e o público. Tu é só a pessoa que qualificada para transmitir, mas não é o único capaz de produzir, sim. sabe? Isso é muito interessante, né? Porque tu chegou até num ponto da história oral, né? Que muitas vezes é desvalorizado, porque não está escrito, não está em um livro, não serve, né? Muitas vezes se perdeu história, se perdeu alguns relatos históricos por causa disso, né? Porque eram orais e as pessoas não consideravam como história válida, né? Teve isso também. E agora vem trazendo, né, essa história pública, ela vem trazendo isso, né, esse resgate de coisas que às vezes a gente deixou à parte, né, muitas vezes porque não estava escrita, não estava em algum lugar documentado, né, porque tem que estar tudo documentado, e às vezes as fontes vivas ali acabamos perdendo por conta disso. É. Inclusive, ali, tu falou agora sobre o teu projeto, né? Tu super está fazendo uma história pública de qualidade no momento que tu pega uma produção acadêmica e traz ela para uma live, por exemplo. Eu tô conseguindo traduzir aqui tudo que eu escrevi pro EFIS em forma de resumo expandido, mas de uma forma muito mais entendível. Tu vê como isso é muito possível de acontecer, né? Isso é Sim, e é tão acadêmico quanto, porque são dois profissionais conversando sobre as suas profissões, então, né? sim. E Pode falar, não? acho que nisso também entra tudo que está chegando agora, que eu acho que a história pública está crescendo, são a quantidade de podcasts que são de historiadores Uhum. pegando, às vezes, teses de doutorado e fazendo um podcast em 15 minutos que consegue trazer aquela ideia. Às vezes, um professor só falando do seu método de dar aula. Por exemplo, eu tive um professor de história que fez jogos na sala de aula. E isso é muito legal, isso deveria ter Uhum. repercutido muito, sabe? Porque o historiador pode fazer isso. Tu pode fazer um jogo sobre a pré-história na tua aula e ela continua produzindo conhecimento. Então, a história pública te dá milhares de materiais para transmitir esse conhecimento, mostrando que a gente não é só um livro, não é só uma Uhum. palestra, né? Sim. Ela vai além, né? Ela te dá a história viva na mão, né? Uma história palpável, né? Porque olha quanta coisa a gente pode criar, né, com essa história. Igual trazer um jogo para a sala de aula. O aluno entender é muito melhor, né? Porque ele tá participando, ele tá se sentindo no meio ali, né? Na ação. Isso é muito legal mesmo. E olha isso, às vezes esse projeto do professor fica preso e outros não têm acesso e acaba perdendo a oportunidade também de experimentar ou conhecer, né, essa metodologia. Exatamente. Inclusive, quando eu comecei a ler história pública, eu vi que muitos profissionais que falam sobre ela não têm um projeto assim, tipo um Instagram, enfim. A Ana Maria Mauá, por exemplo, ela só escreveu livros sobre história pública para mostrar a cientificidade desse projeto. Ela não deixou de ser acadêmica, exclusivamente acadêmica, mas ela te Uhum, mostra que sim, existem possibilidades de não ser.
E aí, nisso, por exemplo, outra fonte que eu uso é o Bruno Leal, que ele é o dono do canal do site Café História, que é um dos mais famosos, assim, de história. E é um cara que tem credibilidade para falar sobre isso, porque ele tem um projeto, ele trabalha com biografias, ele faz matérias, e todas muito boas e, tipo, com o intermédio de um profissional, que eu acho que essa é a meta, assim. Eu queria, Uhum. sonho com um mundo em que tudo que for tratado de história tenha pelo menos um dedo de historiador dentro, sabe? Alguém que diga Sim. assim, realmente. Porque as pessoas respeitam as outras profissões, né? Por que a gente não respeita o historiador? Eu sempre falo isso, a gente conversa, eu e amigos meus, tipo, no caso lá dos engenheiros, dos médicos, se o médico falar que tu vai morrer se tu fizer isso, tu não faz. Então por que que o historiador fala, tipo, não faça isso? Aí as pessoas pensam, essa é a tua opinião? É, bem assim. Isso é louco, né? Porque ainda mais a gente agora, né? Agora conseguimos o reconhecimento também, né, de historiador, né? Porque custou para sair, quase não sai, né? Uhum. Para ver como é desvalorizado, né? Muitas outras profissões já tinham sido ganhado seu título e a gente demorou tanto, né, para conquistar ele, porque ainda há esse preconceito, né, com a história. Por mais que a gente fale, né? Tem uma frase que fala que o historiador é o profeta do que lê, profetiza ao contrário, né, do passado. E é isso, né? Muitas vezes o profeta é onde o povo não escuta, né? Mas ele fala a verdade. E acaba que isso acontece com a gente, muito com a gente. Porque às vezes a gente fala, não, mas isso. Lá vem o historiador contextualizar, ou lá vem o cara dar sua opinião aí, achando que. Mas às vezes a gente faz isso, né? Num alerta, alguma coisa. Porque né, a gente tem uma visão também daquilo, né? Porque faz parte da nossa profissão, é uma ciência também, e a gente acaba vendo para onde vai pender, mas as pessoas ainda acham que é somente a nossa opinião ou que é algo ideológico e vai por aí vai, toda aquela coisa que a gente carrega também em cima, né? Eu acho assim, essa parte de história, ciência, é bem o que eu estudo, né? No século XIX, tudo que os caras queriam era que a história fosse científica. Então, se programaram de todas as formas que deu para tornar a história um assunto sério e debatido em universidades e como fontes de pesquisa e catalogação, enfim. E nisso chegou em algum momento em que a história estava só entre a academia. Tipo, a gente entrou com os dois pés ali nas universidades e daí depois a luta foi para sair disso, né? Foi Sim, para conseguir chegar, por exemplo, ali num um programinha da Globo, por exemplo, a gente não tem às vezes um profissional para falar algo sobre, que seria bom se tivesse, sabe? E aí às vezes a gente acaba perdendo espaço para comunicação, por exemplo, que é um trabalho que na verdade o historiador devia estar fazendo, sabe? E sim, eu acho que nesse sentido a história pública vai vir para mexer as coisas, ela vai melhorar muito esse meio, assim. A gente vai ter cada vez mais, né? A gente já tem bastante, mas eu acredito que agora as pessoas estão levando mais a sério a questão da credibilidade. sim. Ver videoaulas no YouTube com profissionais da história, acessar locais de pesquisa que sejam produzidos, conteúdos produzidos por profissionais, como o meu, o teu, enfim, tantos outros, né? Eu acho que fazendo isso já melhora muito, assim, nossa reputação aí. Sim. O Rafael ainda falou aqui, né? Pior, às vezes somos chamados de doutrinadores, né? Vou É, usar uma palavra, doutrinador. eu acho que essa é a parte mais engraçada da gente, porque se a gente fosse tão doutrinador, o Bolsonaro não tinha ganhado, né? Então a gente tá fazendo alguma coisa muito errada na nossa manipulação aí. Verdade.
Tá, porque tá muito confuso. A gente ainda não tá conseguindo doutrinar conforme eles acham que a gente doutrina, não, né? Eles ainda não Alguma coisa tá são errada. ruim nessa parte. E sim. Eu achei interessante, né? Que depois desse, eu falei, caramba, eu não sabia que tem todo um sisteminha, né? Tem 5 passos ali. Eu falei, caramba, é muito interessante essa parte. Porque você foi ajustando tudo, né, para mostrar o passo a passo do que acontece, né, nas redes sociais e tal, usando isso como método. Eu falei, caramba, eu não tinha me atentado a isso. E acaba que eu fui olhando e falando, caramba, eu fiz essa partezinha, eu não sabia que isso existia, né? Todo esse modelo. Eu achei muito legal isso. E acabando falando sobre história pública, né? Uma amiga também, ela é minha afilhada de casamento. Ela me falava: Olha, Matheus, tu tá fazendo história pública. Falei: Que isso? Tô nada. Só é um. Aí ela falava: Não, olha, para prestar atenção, tu tá produzindo conteúdo que abrange várias pessoas, divulgando material acadêmico. E eu falava, é, mas eu nunca me interessei assim pelo assunto. Aí mas eu falei, caramba, é verdade, eu estou fazendo história pública. Ela está até aqui nos acompanhando, a Raquel, né? E falei, cara, quando eu me deparei com o seu tema, eu falei, é exatamente isso, né, que a gente faz. E isso é muito legal, isso é muito bom, porque a gente vê, né, isso mesmo que a gente estava falando, que é os profissionais tentando levar mesmo, né, a história de verdade, tentando desconstruir alguns mitos, né, algumas coisas que às vezes ficam ali e tentando fazer essa troca com as pessoas, né, abrindo também, né, as pessoas perguntar o que elas têm mais dúvida, o que elas acham sobre o assunto, para a gente tentar também dialogar. Isso é incrível. Sim, eu acho que finalmente a gente está conseguindo chegar nas pessoas que a gente precisa chegar. Porque é no YouTube que tu vai encontrar aquelas páginas. Seu professor de história mentiu pra você a sua vida toda. E eu vou te contar que, na verdade, o racismo é feito pelos negros. Isso tá aí no YouTube, entendeu? Uhum. Outras coisas, às vezes no Instagram a gente tem as fake news, né? E não só sobre fatos ou não fatos, mas tipo, conceitos distorcidos. Muitos deles o nazismo. E a gente tem que estar aqui para corrigir isso, porque senão isso não vai parar de acontecer. Entendeu? Sim. E aí eu acho que o historiador tem que estar atento nisso, porque infelizmente eu acho, né, que nunca foi tão forte essa onda de fake news e de distorção de conceitos assim. Então acho Sim. que a gente foi bem sorteado com uma época bem difícil assim para se acreditar na ciência e tipo nas ciências humanas inclusive, né? Sim, a gente ficou com a pior parte, né? Eu acho, no mundo agora negacionista, né? Porque tudo eles negam, né? Toda parte. O historiador também, né? Que não é bem visto. E a gente ficou com essa parte de tentar fazer as pessoas acreditarem na ciência, mostrar, né? Que aquelas histórias que eles estão falando aí, né? Muitas vezes não é dessa forma que é, ou desse jeito que estão dizendo, né? Tivemos muitos problemas alguns anos atrás aí, né? O próprio governo falando sobre essa questão também de nazismo, né? Divulgando coisas seríssimas e que outras pessoas falavam, outras autoridades falavam e falavam isso, né? Que era mentira, que era invenção, e acabou que entramos nesse meio tentando trazer um pouco dessa verdade, né? Falando, não, gente, é isso aqui, não é conforme eles estão falando, né? Fazer toda essa desconstrução, né, do que estão construindo, né? Isso. Eu acho que o que o historiador pode fazer, por exemplo, né? Eu pretendo seguir na história pública, eu pretendo estar sempre por aqui, pela internet, por exemplo, e divulgar o máximo possível as pessoas que também fazem isso, para que a gente consiga conquistar um espaço e veja que tem para todo mundo, sabe? Diferentes conteúdos. Eu tenho pessoas da minha faculdade que me chamaram recentemente, tipo, de diferentes meios sociais, enfim, pessoas que também nunca falaram comigo,
pra falar assim, bah, eu tive uma ideia de fazer um Instagram que é assim assado, o que que tu acha? E aí, tipo, as pessoas são receosas de fazer conteúdo acadêmico aqui ainda, eu acho. Mas a gente super pode. E assim, tem muita página que tá começando agora que é muito boa. Eu tenho amigas que fazem um Instagram como ensinando como produzir uma aula, ensinando como que tu pode estudar em casa. Isso tudo a gente aprendeu na faculdade, a gente fez disciplinas de Sim. educação e ele é científico, entendeu? É um conteúdo científico que está agregando para pessoas de diferentes lugares, né? Sim. A gente pode o tempo inteiro divulgar pessoas que fazem conteúdo no YouTube, como o Rafael que está nos assistindo, que eu sempre divulgo, sempre que eu posso eu falo dele. Porque eu sei que ele é um historiador profissional, entendeu? E ele vai atender a Uhum. demanda da pessoa que está procurando aprender história. E eu acho que nisso, o historiador que não optar por fazer a história pública, que preferir, enfim, ficar na academia ou ficar na sala de aula, não tem problema, porque ele pode contribuir da mesma forma. Tu pode trazer as redes sociais para tua sala de aula, entendeu? Eu acho que tu pode tranquilamente falar, olha aqui, isso aqui está acontecendo no Twitter, porque é o meio de comunicação oficial do presidente, então a gente total pode trazer isso para sala de aula. Uhum. E então aqui, ó, ele tá falando que nunca existiu golpe, que é tudo mentira. E tu pode construir uma aula super bacana em cima disso, sabe? De um tweet. É isso que Sim. eu acho mais bacana, assim, dessa abertura que a história pública tem. Sim. Porque ela te dá algo que está bem agora presente, que você pode linkar e fazer, né, uma aula explicativa até chegar ali ou em cima daquilo que foi falado, né? Porque dá para fazer essas conexões e acaba chegando mais próximo da realidade do aluno e das pessoas que estão ali, né? Eu senti muita. Fiquei muito nervosa, assim, na hora que eu nunca tinha me exposto aqui, né? Tipo, Uhum. feed, enfim. E aí, recentemente, eu fiz isso e achei algumas pessoas que eu já dei aula aqui que me seguiam e não sabia que era eu. E é muito bacana ver que, tipo, as pessoas gostam, às vezes, do teu conteúdo porque é um conteúdo bom e não porque ele é teu, né? Mas é importante, nesse caso, o historiador se posicionar, tipo, eu sou um profissional e eu estou falando disso, sabe? Inclusive, as coisas que eu publico aqui, que não são pesquisas minhas, eu sempre digo da onde eu tirei. E sempre são de outros historiadores, né? Enfim, às vezes sociólogos. Mas eu tento sempre deixar com a cientificidade que tem que ter o conteúdo, sabe? Uhum. Mostrar que tu não tirou aquilo ali da tua imaginação, né? Que, olha, eu tô falando isso é porque tem um embasamento, tem algo por trás. Não foi que eu tive um estalo aqui e, vou falar sobre isso, é assim, assim, né, do jeito que eu acho, mas de uma forma também acadêmica, né, em si, só que numa linguagem mais próxima que eu digo, né, que é uma forma que as pessoas vão entender mais. E esse reconhecimento, né, igual você falou, depois que você descobriu que tinha alunos, né, é muito legal porque tu vai vendo até onde o teu trabalho está chegando, né, que às Exato. vezes a gente não tem essa conexão, né, de achar, caramba, até onde eu tô indo, né? Na hora que a gente vê o negócio já andou de uma tal forma e você tá em contato com tantas pessoas diferentes, né? Olha isso, né? Igual aqui, né? Eu aqui, Petrópolis, Rio de Janeiro, você aí no sul. Falei, caramba, olha enquanto a história nos fez andar, Exato. né? Eu acho que outro benefício da rede social é isso, né? Ela pode te deixar no teu nicho e ela pode, do nada, te expandir horrores.
Eu lembro que essa página ela tava um pouco de lado, porque eu tava focando na formatura, enfim, outras coisas. Uhum. E em algum momento aconteceu esse negócio do Castanhari. E eu falei, não, eu vou fazer um post sobre isso. Porque eu fiquei indignada de ver que, tipo, ai, sabe, por que que os historiadores não estão falando nada? E aí eu fiz um post e ele repercutiu muito. E foi um post que eu fiz assim na raiva, sabe? Tipo, por que que só o professor de história pode falar de história? Vou te ensinar. E daí o post bombou assim de uma forma que eu não esperava. E daí conversei com uma professora minha, que hoje ela é minha orientadora, e falei, olha só, aconteceu isso aqui no meu Instagram. E eu fiquei um pouco preocupada, né? Enfim, eu cheguei a receber alguns hates aqui, normal. Tive pessoas de diferentes lugares que falavam, tipo, com todo respeito, isso tudo que você falou tá errado. Daí teve outro que comentou, eu tenho algumas postagens de presidentes, né? Então, tu imagina os comentários que aparecem nas postagens de Lula e Dilma, Uhum. sendo que eu não falo nada, assim, de opinião. Eu só posto, assim, o que cada presidente fez, qual foi o índice de aprovação de cada um. Isso é fato, isso tá no G1, se tu procurar, entendeu? Sim. Mas por postar aqui no Instagram, e aí às vezes algumas pessoas compartilhar, chega em pessoas que ficam indignadas, tipo, eu não tenho que ver o Lula no meu Instagram. E eu acho que tem, acho que tem sim, porque é uma coisa que tá acontecendo, ou aconteceu, enfim, né? E a gente tem que falar sobre isso. Sim. Mas aí, enfim, com esse crescimento da página, depois desse post, que eu fui melhor orientada, eu fiz as leituras de história pública, falei com ela, tipo, vai ser história pública, então. A minha página vai ser séria, vai ser isso. E aí ela falou, então tá, vou te ajudar e tu vai fazer um projeto pro mestrado e vai ser isso. Vai ser história pública. Mas aí a gente chegou na conclusão de que apesar de lidar com o público, com o aberto, a gente tem que conseguir manter o ambiente são também, né? Saudável. Uhum. Então eu procuro sempre tirar tudo que não respeita, assim, ou alguém, ou a mim, ou ao post, enfim, eu tiro tudo que não me acrescenta muito. Sim. Tem essa filtragem também, né? Que senão a gente acaba enlouquecendo. Não, e isso é interessante, olha como é que um post seu repercutiu, né? E gerou comentários diversos, né? Isso também acontece, né? Se fosse de uma forma acadêmica, também mais concreto, como diriam os outros, né? Escrito algo, sempre teria alguém batendo no seu escrito, né? Ou fulano, quando citou aquilo lá, não achei interessante, é isso e aquilo. Sempre argumentos contra, para a gente ver que também, mas isso também acaba ajudando a gente, às vezes, a entender a totalidade, né, do que está acontecendo, né? Que a gente fala, caramba, ainda tem pessoas que pensam dessa maneira e acreditam, né, naquilo outro, né? E tenta desconstruir algo científico, né, que eu estou tentando trazer aqui para a gente ver. É isso ainda às vezes dá mais engajamento para a gente continuar, né? Falando, opa, agora que eu vou continuar mesmo, porque pode ter alguém igual essa pessoa e aí eu posso tentar, pelo menos se eu mudar uma, né, um pensamento, ou abrir a mente daquela pessoa para olhar de uma certa maneira, faz toda a diferença, né? E eu acho isso incrível, incrível mesmo. Eu acho que é exatamente o que tu falou agora. Se eu atingir uma pessoa a cada postagem que eu fizer, se esclarecer alguma coisa para uma pessoa por postagem, eu já fui um sucesso, entendeu? Tanto que, assim, para mim a página tá sendo um sucesso por várias questões que não estão no número de seguidores. Eu sei que, tipo, deve ser um pouco estranho para algumas pessoas ver que é um projeto científico, é um projeto financiado pelo governo e não tem nem 2.000 seguidores ainda. Mas os resultados, eles aparecem, nos bastidores.
né, no direct, pessoas falando, pedindo ajuda. Já trabalhei com mentoria. Isso é uma coisa que o historiador tem que perceber e que vai beneficiar ele. Tem como trabalhar por aqui. Não é apenas Sim. uma doação de conteúdo e de tempo. As coisas retornam pra gente, dependendo do tipo de trabalho que tu oferece. Uma delas é uma mentoria que tu pode fazer, por exemplo, eu já fiz aqui, né? Que é Uhum. oferecer ajuda para quem está fazendo um trabalho acadêmico de história e precisa lidar com fontes. Uma menina me chamou e ela estava precisando de fontes primárias, secundárias e tal, e não sabia diferenciar muito bem. Falou, tu pode me ajudar, eu não me importo de contratar os teus serviços e tal. E daí eu pensei, meu Deus, está acontecendo. Daí, em sequência, foram surgindo oportunidades de aula particular e a iniciação científica, que agora eu produzo também sobre o Instagram. Então, tudo isso me abriram portas por aqui. Tipo, foi trabalhando aqui mesmo que chegou em mim essas coisas. Inclusive, o Sim. teu convite, né, foi de se achamos por aqui. Sim. Pra tu ver como, né, aquela ideia lá no início, o que se transformou hoje, né? Num projeto, né, de pesquisa, um projeto que abriu, né, novos horizontes e ajuda pessoas, né? Literalmente, né? Porque acaba que desperta esse interesse, né, pela busca ou em si daquele tema ou em ajudas para mesmo montar pesquisas acadêmicas. Eu acho isso muito legal mesmo, né? Essa volta, né? Esse recebimento que você tem, né? Do público e também das pessoas que assistem e às vezes nem viu por outro post, isso que é interessante, né? Porque nisso que você compartilha, às vezes outras pessoas veem, do meu grupo veem e alguém acha interessante, já compartilha para outro e tem uma corrente que vai gerando isso. No final, tu tem uma pessoa lá, no outro lado, que, opa, achei isso legal, vou tentar entrar em contato, vou perguntar mais sobre esse tema, estou com uma dúvida nisso aqui, será que ela tem como me ajudar, né? Muitas vezes eu já fiz isso também com algumas pessoas e, e às vezes a gente consegue essa troca, né, de, de experiências, é muito legal isso. E eu acho esse trabalho muito bacana mesmo. Eu acho que uma das coisas que mais motiva a gente é esse apoio, tipo, inesperado, assim. Tudo bem que nossos amigos também não têm o dever de nos apoiar. Então, quando a gente recebe, às vezes, um apoio de um amigo que te divulgou, que te compartilhou, tu fica, meu Deus, gratidão! Porque ele às vezes está fazendo por ti, com certeza, não pelo projeto, mas ele está contribuindo horrores pro teu Sim. trabalho, pro mundo acadêmico, no momento que ele te impulsiona a continuar trabalhando nisso, né? Uhum. Já aconteceu assim no início, eu lembro que eu postava algumas coisas e tinha tipo 3 compartilhamentos. Eu pensava, tipo, meus amigos estão compartilhando. Aí eu tive posts que tiveram 90 e poucos compartilhamentos. Eu já não conseguia mais achar quem eram as pessoas que estavam postando a minha postagem no feed lá, no Stories. Já não achava mais elas. E daí eu pensei, então acho que tá dando certo, sabe? Porque tá chegando em pessoas diferentes. Já não tá mais só na minha timeline, sabe? E acho que essa é a ideia de sucesso, quando as coisas vão além, assim, do que a gente tá vendo. Que daí começa a Sim. voltar, né? Sim. Que chega num ponto que a gente já não consegue mais, né, visualizar aquilo. Porque cresceu tanto, né, e quando vem o retorno, tu fala, caramba, não é que deu certo, né? Eu pensei que nunca ia chegar a isso tudo e deu certo, né? Isso é muito legal, é muito gratificante pra gente, né? Porque isso aqui demanda tempo, né? As pessoas às vezes acham que não, mas um trabalho aqui igual o seu,
né, igual o meu e de outros que fazem isso, demanda tempo porque você tem que pesquisar, você tem que montar o conteúdo, né? A gente faz mil e uma coisas aqui para tentar chegar nas pessoas, fazer um post legal. E quando tem esse retorno, é só gratidão mesmo, né? Como você disse. Porque é sinal que tá atingindo, né, os objetivos. Tá chegando em pessoas, tem pessoas que estão compartilhando e novas pessoas vão se interessar por aquele assunto ou vai despertar, né, algo, vai abrir a mente ou olhar para aquelas coisas. Pois eu super acho que a gente consegue se ajudar, sabe? Tipo, de universidade para universidade. No nosso caso, a gente está super longe, mas estamos conseguindo nos agregar. E Sim. acho que isso é outra barreira que o historiador está rompendo. A gente não pode ter essa ideia de que porque ele não pesquisa o que eu pesquiso, ele não serve para o meu conhecimento. Porque eu acho que isso acaba acontecendo, ainda mais no caso Uhum. da pós-graduação, tá? A gente acaba lendo só o que nos interessa, a gente consome só o que nos interessa, e aí termina que a gente se fecha para tantas outras coisas boas e legais por, Sim. por uma questão assim de interesse, ou às vezes de menosprezar o trabalho do outro, simplesmente porque não é o Uhum. que eu escolhi fazer, né? Isso aí eu acho que tá na hora de acabar já, e a gente pode se ajudar de diferentes formas. Inclusive, o que eu faço aqui às vezes e ainda vou fazer mais, eu tenho amigos de outras áreas, por exemplo, da fisioterapia, da educação física, e a gente pode trabalhar junto, sabe? Eu posso Sim. fazer um post sobre a história do SUS que contemple o trabalho da minha amiga, e ela Uhum. vai e divulga na área dela e eu na minha, e a gente cresce juntos. Sim. Isso é uma coisa que a história tem que fazer, eu acho, sabe? É porque a história abrange isso também, né? A gente às vezes não fica só na nossa área. A gente acha que a área de história é só aquela pesquisa histórica em si, mas tudo é história, né? História do SUS, a história de uma coisa. Porque vai abrangendo outras áreas e quando a gente vê, a gente está numa interdisciplinaridade, né? Com outras áreas, que é maravilhoso, né? Igual aqui em si, né, no projeto, eu fiquei mais restrito à área da história e educação, né, no trabalho, mas porque eu acho que ainda tem muita coisa de história para se falar, né? Às vezes a gente te vê igual, conheci o seu trabalho, eu conheci trabalhos diferentes, que às vezes a minha linha, né, ou a minha temática mesmo é reforma protestante. Olha, hoje eu estou aprendendo sobre história pública. Na outra semana eu estava aprendendo sobre história islâmica. Eu É. falo, caramba, como a gente cresce junto, né? Porque tem essa troca. Eu acabo ficando maravilhado com tanta quantidade de história e coisas diferentes, às vezes o tema é muito parecido e uma visão completamente diferente da outra. E falo, caramba, olha, isso é muito legal. Isso é uma coisa que a história pública reconheceu e eu acho que a gente precisa notar que não existe um historiador isento. Toda produção tem a nossa concepção. Às vezes não é nem a nossa concepção, mas só o nosso modo de falar sobre ela, ele já é característico do teu trabalho. É do historiador Matheus, é da historiadora Amanda, entendeu? Por mais que a gente diga a Uhum. mesma coisa, são dois Sim, trabalhos diferentes. E acho que nessa questão, a, a gente falar do intermédio do historiador entre a fonte e o público é isso. É o fato de que sempre vai ter o nosso dedo ali. Então, que seja uma participação científica, né? Uma sim, contribuição que use a nossa formação a nosso favor. sim. Precisamos, ou como precisamos. Tem alguns comentáriozinhos aqui que fizeram, deixa eu achar aqui, né? Deixa eu ver. É, agora há pouco. Precisamos, foi o Pedro Sescani que disse, precisamos cada vez de mais aulas assim e de todos os cursos e matérias, né? Algo que
chegue a esse ponto aqui que a gente está fazendo. Puxar aqui para cima. O História Prof. Tony, né? Professor Tony, disse que na página dele ele trabalha post com bases em fontes digitais, né? Também, olha, para a gente ver como aqui também dá para fazer vários tipos de posts, né? Voltados para a história, né? E cada página que a gente vê, e cada coisa, né, tem uma pegada diferente. Isso também esse despertar aí, essa coisa, né, de cada historiador varia, né? Vai a nossa concepção ali em si, até no modo de mostrar aquilo, né? Pois é, assim, eu acho que nessa questão de produzir online, a gente tem que passar nossa credibilidade, né? Óbvio. Mas hoje eu começo a pensar diferente de quando eu criei a página na questão da identidade. Tipo, será que eu preciso revelar a minha identidade sempre? Eu acho que é bom. Seria bom se Uhum. todos fizessem, porque além de expor o teu trabalho, tipo, eu sou a pessoa por trás das pesquisas, eu sou a pessoa por trás dos reels, enfim, do podcast, do YouTube, qualquer produção. Além disso, a gente está firmando a nossa criatividade ali, tipo, a nossa iniciativa, sabe? Uma das coisas que o Instagram ainda não lida muito bem é a questão de plágio, derrubar um post é muito fácil, derrubar uma página é muito fácil. Então, no momento que tu é um pouco perseguido pelo teu tipo de conteúdo, infelizmente aqui é um pouco frágil de fazer isso. Sim, Então a gente corre esse risco, né? Mas acho que quando a gente tem uma identidade bem firmada, a gente fica um pouco mais seguro de produzir essas coisas. sim. O professor Tony até falou aqui, né? Eu estava pensando em tirar a minha imagem da página. Depois de ouvir isso, ele achou bem legal, né? Deixar, porque as pessoas sabem quem tá ali por trás, quem tá fazendo. E às vezes gera um interesse também, né? Ah, vou ver quem que tá produzindo isso, né? Porque muitas vezes a gente vê algumas páginas que não tem o autor. Falo, Uhum. caramba. Às vezes até eu sigo alguns, às vezes, falo, poderia convidar e tal, mas eu não sei nem o nome da pessoa. Às vezes, como é que a gente vai saber quem está ali por trás? Eu não sei se ainda, se já é um acadêmico, ou se ainda é um estudante, ou só um interessado pela história, né? Porque às vezes tem isso. Aqui também que a gente tenta manter, né, esse nível também para acadêmicos, porque tem prioridade, sabe o que está falando, né? Não estudou de qualquer jeito, sabe o que está seguindo, para a gente também não fazer algo de devaneios, né? A pessoa vem aqui e fala o que quiser, né? Segundo qualquer coisa, e aí não dá muito certo. Eu sou super a favor de exibir a nossa identidade, mas, claro, respeitando o limite de cada um, né? Sim, Eu, por exemplo, tenho amigas aí de profissão que são mais blogueiras, que gostam de gravar, enfim, de falar. Eu não sou muito, até então, né? Mas eu acho que isso é muito bom quando tu consegue te expor e mostrar. Eu sou a pessoa que está produzindo esse conteúdo, fui eu que pensei isso. uhum, Essa parte é a melhor, eu acho, do sim, Instagram. sim. Eu no início achava dificultoso ficar aqui em frente à câmera, né? A gente acostuma, a gente vai acostumando, mas se mostrar, fazer essa coisa tipo blogueirinha é muito difícil para algumas pessoas. Para mim é muito difícil. Né? Às vezes eu tô mais aqui na live, às vezes alguns amigos falam, não, grava alguma coisa indicando livro, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu falo, cara, a ideia é legal, eu até tento, mas não vai. Aí eu falo, não, vamos continuar nessa área aqui, que eu acho bem legal. Não É, sei se alguém e tem alguma pergunta para você, vou deixar aqui aberto, caso alguém queira fazer uma pergunta, e a gente vai conversando. eu acho que é que nem no TikTok, que tem aí milhares de pessoas que fazem aquelas dancinhas. E eu acho muito, muito legal mesmo, mas eu não consigo fazer. Mas eu super, super gosto de quem faz, acho que isso chama muita atenção. E Sim, é
A síntese da história pública é isso. Tu conseguir fazer um TikTok, uma dancinha de 15 segundos e ensinar. Olha que útil, Uhum. né? Isso, e aquilo repercute, né? Porque às vezes não só um vê, mas outros veem aquela música ou aquela dança ou algo que você fez ensinando, vai abranger e vai chegar a mais pessoas. O Rafael, né, da história aqui, falou que admiração pelo trabalho, pelo seu trabalho, né? Ah, eu também, eu sou muito fã dele, do trabalho dele, da pessoa dele, ele é dose. Rafael, vamos entrar em contato aí para você vir aqui É falar um verdade, pouco disso verdade. também. Deveria aparecer aqui também. Já fica o convite anotado aqui já para atrás de você. A Almeida Lully disse e gera uma maior identificação do público, né, com a página também, falando ainda sobre quem quem está por trás da página. Isso é uma coisa que pessoas da comunicação falam, né? Quando tu conversa, tu expressa na tua voz as tuas ideias, tu consegue aproximar as pessoas do que tu tá falando. E nisso eu acho que a história ainda vai melhorar muito. A gente tá começando agora com os podcasts, né? E aí tu consegue ver pesquisas difíceis de ler no momento que tu consegue falar assim, que nem a gente tá conversando sobre uma coisa às vezes muito específica de estudo, ela se torna mais palpável, né? Sim. Mais audível assim para quem tá entendendo. Isso deve ser muito bom. Sim, isso é ótimo, porque acaba, né, que gera interesse. Porque às vezes o conteúdo é muito denso, né? Tu vai ler aquilo e tu fala, caramba, tu sai até cansado, né? E às vezes tu ouvindo, aí tu fala, cara, olha, entendi que uma beleza passou que nem senti, né? A conversa ou a temática, porque vai de uma forma. Às vezes isso acontece também na escrita, né? Porque tem gente que tem um dom que, olha, tu lê, tu fala, caramba, que leitura maravilhosa. Mas tem conteúdos que são muito pesados mesmo, né? E às vezes nesse bate-papo, né, a pessoa falando, nossa, porque e tem um negócio, quando a pessoa que faz fala, você vê a empolgação da pessoa, né? Porque naquilo que ela fez ou aquela temática, porque aquilo chama a atenção dela, então tu fica mais maravilhado ainda de ouvir e se interessar por aquele conteúdo, né? Aquilo te ganha, te encanta. É, não, para deixar claro, tá? Eu não sou contra livros, eu super leio. Não estamos falando para botar fogo em livros, mas Misericórdia. acho que sim, eles deveriam ser mais acessíveis. Inclusive, o teu projeto de falar sobre a pesquisa das pessoas de diferentes lugares pode tornar acessível a pesquisa da pessoa. Tu não está só Sim. produzindo um conteúdo, tu está divulgando um conteúdo também. Uhum. Porque muitas universidades deixam fechado, né? As tuas bibliotecas de dissertações, enfim. Os meus Sim. projetos até então, eles não são públicos. Eu não tenho aonde dizer, acesse o portal da PUC e tal, que você vai achar, sabe? Isso é um Uhum. pouco difícil de conseguir. É Fica difícil, né? receio. Daí a gente precisa assim, poder divulgar a Uhum. nossa pesquisa. Isso. Isso aí aconteceu que nisso também, algumas pessoas depois de um tempo começaram a pedir, eu queria tanto ler a temática tal, posso ver? E aí eu comecei a entrar em contato com os autores e perguntar, posso disponibilizar? E aí eu falei, vou criar um site. O projeto também tem um site, né? Para quem não conhece, deu uma travada. Me Amanda se sumiu da minha tela. Voltou? Acho que voltou. Deixa eu ver. Coisas que acontecem no ao vivo. Opa, voltou? Voltamos. E aí eu criei um site para fazer isso, né? Lá também tem a divulgação
das lives que ficam salvos. E também tem uma parte de acervo, né? Porque aí os autores que me disponibilizam com tudo lá regradinho, de acordo com as normas, né, e leis, as pessoas podem acessar o conteúdo, né? Caso queiram ler e tal. Então tem algumas pesquisas que estão divulgadas lá. Por causa disso também. Igual teve uma pesquisadora que o tema dela já era bem antigo, lá de 2003 ou 2006, se eu não me engano. E ela não tem mais o conteúdo, né? Com o tempo ela perdeu no computador. E só tem na universidade. E naquela época era disquete, então era algo que ela falou que vai tentar recuperar para conseguir também divulgar e talvez ela mesmo ter, né, guardado. Porque tem isso, né? Às vezes, igual até a Raquel me falou, bota em outras plataformas, né? Porque aí deixa salvo, caso aconteça alguma coisa. E aí o projeto tem essa parte também, né? Para ficar salvo. Manda perdi o contato com você de novo, não sei se você me escutou. Eu escutei. Só travou eu mesmo me vendo. É isso que tava falando. Eu super pretendo conseguir fazer isso também. Tipo, tem coisas aqui que eu queria conseguir expandir além do Instagram. Uhum. Ainda não sei como fazer, enfim. Mas é uma parte super importante a gente conseguir tornar o acesso também mais fácil. Porque a rede Sim. social, às vezes, o Instagram, ele é assim, né? Tipo, apesar de tu ter um site que tu pode acessar no computador, ele te dá um limite de coisas que tu consegue enxergar, ou ele não deixa Uhum. tu comentar. Tem todas essas coisas, né? Aqui não é bagunça também. E aí, Aham. essas regras, assim, acho que a gente precisa conseguir trabalhar elas para trazer para mais gente, cada vez mais pessoas as nossas contribuições. Nesse Sim. sentido, eu até tenho tentado me proteger, né? Eu tenho trabalhado com contrato nas coisas que eu faço profissionalmente. Fiz cursos da FGV de proteção de direito de imagem para eu entender o que eu tô fazendo, né? Que tipo de trabalho eu tô fazendo e até onde eu posso Uhum. ir. Isso é uma coisa que eu Sim. recomendo também para ti por estar aqui. Uhum. Conhecer até onde a gente pode ir para divulgar as coisas sem a gente ferir nenhum tipo de trabalho, né? Sim. A gente tem que ter toda essa preocupação, né? Porque a gente está trabalhando com pessoas, com, com coisas que são de outras pessoas também, né? Pesquisas e tal. E tem que ter toda essa consciência também e todo esse respaldo, né? Para não acabar não ferindo ninguém. E é bom saber dessas coisas, depois a gente troca umas figurinhas aí nos bastidores. Teve dois comentários aqui da Raquel falando do projeto, que o projeto é maravilhoso, né? O Pedro também disse aqui que parabéns pelo trabalho de nós dois, gratidão por essa preocupação na formação, na forma de ensinar história, né? Obrigado, agradeço. Amanda, mais alguma coisa para falar? Fica à Eu acho vontade. que estamos em dia na questão de trabalho. Só queria te agradecer de novo, então, por ter me chamado, ter me procurado. Acho que esse tipo de parceria é que mais agrega, é de diferentes pessoas, de diferentes lugares, de diferentes trabalhos, porque a gente se ajuda muito quando a gente se impulsiona no trabalho, né? Então, te desejo muito sucesso, que surjam muitas oportunidades e que a gente se encontre mais além, muito mais famosos, muito mais reconhecidos no nosso trabalho, que eu acho que tem tudo para acontecer. Sim. Eu que te agradeço, né, por ter topado aqui participar, né, e contribuído grandemente, né, com essa nova história, né, porque a história pública é algo tão recente, né, e falando aqui mesmo, né,
do Instagram, das redes sociais, uma coisa que é tão próxima da gente, né? E a gente ter essa conversa aqui tão legal falando sobre o ensino de história aqui nas redes, né? Essa preocupação, todo essa forma de tentar trazer para as pessoas mais a proximidade da história, né? Então eu sou grato, né, a você por esse trabalho incrível. Continua aí, vai firme no mestrado, doutorado, vai avançando, né? E a gente se encontra mais vezes aqui, quem sabe no término do mestrado, outras pesquisas que você for fazendo ao longo, outras temáticas, né? Porque a gente está aqui aberto para isso, né? Para divulgar conteúdo, né? E eu te agradeço mesmo. Muito, muito obrigado por essa participação. Foi um prazer, né? Tê-la aqui. Prazer também ler um pouco sobre a sua pesquisa. Adorei mesmo. Tem uns comentários aqui, eu vou ler antes de encerrar, né? O História Professor Tony falando parabéns pela live, foi bem legal. Também a Lúlia Almeida, falando parabéns pelo bate-papo, massa. Me proporcionou muitas reflexões, orgulhosa de ter conhecido o Historiamos desde o início e a evolução. É verdade. Ah, antes de encerrarmos, né? Faz aí uma promoção da sua página, né? As pessoas depois irem lá participar e curtir esses conteúdos massa. É verdade. Então, pessoal, se alguém aqui não me segue ainda, me segue lá no Historiamos para a gente ter muitas trocas, muito aprendizado conjunto, porque eu sou uma professora que acredita que o professor também pode aprender, não só ensinar, né? É bem, bem filha de Paulo Freire, que a gente é uma via de mão dupla, a gente aprende enquanto ensina. E a minha página tem, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, pode me seguir, que tem bastante. Então, já fica aí a dica. Historiamos, podem seguir lá, né? Os conteúdos bem legais. E agora você já sabe quem produz ele, né? A Amanda. Então, foi um prazer, Amanda, mesmo. Te agradeço novamente. Obrigado por essa noite aqui de ensino, né? Essa terça-feira, onde a gente aprendeu, fizemos essa troca. Foi muito legal mesmo, tá? Obrigadão. Dá uma travada? Deu. Então, eu vou. Pode falar. Tem uma... É que Mas travou eu na hora que eu não. tava despedindo. É, só te escuto. Foi? Foi? Eu Tá tô meio difícil de congelada. você voltar. Tá congelada, só tô te escutando. Agora eu virei aqui Mas pra mim. novamente. É, pronto, agora É, foi. Ainda acontece. bem que foi no final. A gente faz parte. Mas faz parte do ao vivo. É. Então, eu agradeço a todos, né, que nos acompanharam até aqui, que participaram dessa live, a todos que nos escutaram aí por uma hora e pouca, né? Agradeço também a todos aqueles que vão assistir, porque vai estar salvo no IGTV, para quem quiser assistir depois, né? Verdade. Essa conversa. E novamente te agradeço, Amanda. Sucesso, tá? Com o seu trabalho, com o seu projeto, com a sua pesquisa. Desejo aí muita sorte nessa caminhada Sucesso pra nós e nos para encontraremos nós. ainda. Sim. Tá Tchau, bom? tchau. Um beijão, uma boa noite para você. Obrigado.